E aí, vamos dar uma volta? Entra aí. Ah, e não esquece de se inscrever no canal, tá? Um beijo! E vamos à nossa segunda parte, nossos passeios livres de hoje, dia 7 de junho de 2025. Já coloquei o suporte aqui, o nosso aparelho principal, o suporte. Eu fiz uma gravação mais cedo, que eu fui comprar fruta pro meu filho e falei sobre geopolítica, só que eu não gostei das coisas que eu falei. Eu achei que não ficou um vídeo de boa qualidade, enfim. Então, eu acho que esses temas, assim, pra gente falar, é necessário ter um roteiro, né? E como nesse canal os vídeos são sempre a bordo, então, e ao vivo, enquanto eu gravo, eu desisti. Bom, agora eu vou falar, ao invés de falar sobre análise geopolítica, eu vou falar um pouco sobre a minha vida. Esse canal é um canal dark, como vocês sabem, então eu não fico falando. Óbvio que quem me conhece vai saber que eu estou falando sobre mim, mas eu não tenho tantos detalhes, nem opiniões sobre pessoas específicas nominadas, para ninguém saber o que eu estou falando sobre ninguém. Eu falo mais sobre mim. Pois bem, hoje é dia de aplicação da prova. Desde 2024 que passou a existir uma prova específica. E isso vai acabar um pouco revelando mais sobre a minha pessoa, mas tem o que fazer. Acho que já dá para perceber que eu sou formado em Direito e trabalho no Poder Judiciário, né? Não sou membro de carreira jurídica, que se fosse não teria esse carro, nem moraria nesses locais e teria outro estilo de vida. Mas eu ainda busco melhorar um pouco, mesmo com a minha idade, né? Tenho 38 anos. Eu vou resumir um pouco aqui, por aqui, pra gente. Eu tô indo almoçar no restaurante, então eu vou fazer esse percurso aqui que é mais fácil. Mas em resumo, eu fiz direito, tudo certo, fui um bom aluno no ensino médio. Na minha época não existia o Enem, mas o Enem era uma prova opcional. Algumas faculdades, algumas universidades públicas adotavam, mas não era igual ao Enem de hoje. Então cada universidade pública fazia sua seleção, né, seu concurso vestibular. E aqui em Sergipe, algumas universidades públicas do Brasil adotavam esse sistema, que era o vestibular seriado. Fazia vestibular 3 vezes, né? No caso, 3 provas. Uma no primeiro ano do ensino médio, outra no segundo ano, outra no terceiro ano. E no terceiro ano o aluno optava por fazer a prova apenas do terceiro ano e a redação aqui. Aqui a Universidade Federal não tinha segunda fase, ou como muitas outras tinham, né? E era basicamente 3 dias de prova mais 1 dia de redação. Então, eu, na época, fui bem classificado, né? Nas 2 primeiras, né? Muito bem classificado. Não a ponto de ficar entre os primeiros lugares, mas boas colocações. Eu fiquei entre os 20, depois entre os 15. E, enfim, no estado inteiro que fazia era muita coisa, era algo muito considerável. Então, eu era um adolescente que tinha um futuro próspero, né? No terceiro ano do ensino médio, eu fiquei na dúvida em qual curso fazer. No ensino médio, eu sempre gostei de física, de química, biologia, etc. Mas eu não gostava de matemática. Sempre foi um problema. Então, fazer uma engenharia seria um problema, porque eu teria que dominar as disciplinas de cálculo, né? Que são a base de tudo. Aí eu fiquei na dúvida de Direito e Medicina, né? Porque Medicina, enfim, era o curso que dava mais dinheiro, mais oportunidades, etc e tal. Até hoje eu ainda acho que é um curso muito valorizado. Mas eu acabei optando por Direito. E na época, se eu optasse por fazer Medicina, eu teria que ter uma pontuação muito alta, correria o risco de perder, e aí no ano seguinte tentar novamente o vestibular. Eu não queria passar por isso. E Direito também, né? É um curso muito abrangente. Você pode
pode ser um fracassado ou você pode ser uma pessoa muito bem sucedida em várias áreas. Então, fiz direito, fiz a graduação na Universidade Federal daqui. Na universidade eu não tive um desempenho tão espetacular como no ensino médio, mas também não fui um mau aluno, fui um bom aluno, tive uma média geral ponderada muito boa. Meus estágios foram todos por concurso, então passei no concurso de estágio, não precisei pedir para ninguém. A única experiência que eu tive no escritório nunca me aprovaram porque eu nunca fiz. Não tinha conhecido nem nada, então se fosse depender disso eu nunca teria estágio. Então meus estágios foram todos por concurso. E eu, quando estava no oitavo... Não. Aí, meu Deus, né? A gente sabe que a pessoa está nessa situação, não é preguiça, né? Mas vamos voltar aqui ao foco. Então eu passei jovem, ainda no oitavo período, eu passei no concurso para onde eu trabalho hoje, passei em outros concursos semelhantes, optei pelo órgão onde eu estou hoje e fiquei nisso. Na época eu ainda estudava bastante, era bem aplicado, cheguei a passar em outros concursos, porém eu não fui chamado nos que eu fiz. Cheguei a passar e até ser chamado no concurso que eu fiz em 2012, em 2013 eu fui chamado, mas o cargo, embora fosse de nível superior, federal, mas na época não valeria a pena que eu teria que morar em Brasília. Então, embora o salário fosse melhor, mas o custo de vida em Brasília anulou, então seria pior. Cheguei a passar em 2018, já mais de 30 anos, em outro concurso para analista legislativo, aqui em Sergipe também, mas acabei não sendo chamado. Fiquei muito bem classificado, porém não fui chamado. Não chamaram ninguém, etc. E eu acabei ficando nisso, onde eu estou, né? Então, eu nunca desisti, embora eu nunca tenha me dedicado plenamente aos estudos para carreiras jurídicas maiores, né, com remuneração, tudo mais, né, de qualidade, né, digamos assim. Eu nunca desisti totalmente. Então, eu sempre vivi angustiado e ainda vivo angustiado porque eu sinto que eu preciso, antes de morrer, realizar esse sonho de me libertar dessa carreira que eu vivo hoje. Não é uma carreira ruim, não passo fome, passo necessidade, mas tenho uma vida muito aquém do que eu gostaria. Eu queria dar um conforto maior para o meu filho, morar num lugar melhor, embora não reclame do que eu conquistei no meu trabalho, mas não é o que eu gostaria de ter diante de tudo, toda a minha história, toda a minha trajetória. E hoje é um dia em que eu deveria estar indo novamente, né? Desde 2024. Passou a ser necessário uma prova para você poder fazer concurso de juiz. E eu nunca passei, porque é necessário 70%. E desde 2023 eu não venho estudando como antes. Antes eu até me dedicava mais, estava até mais próximo. E eu não faço parte das cotas, nem de indígenas, nem racial, nem etc. Então, para mim é 70%. E eu não estou preparado. Já cheguei a ficar por algumas questões, mas é necessário um estudo de verdade. E desde que meu filho nasceu, as minhas condições para estudar foram piores. O fato de ter filho atrapalha muito, não impede, mas dificulta. Vamos ser realistas. Também não é impossível, né? Você, quem quer realmente, dá um jeito, né? No período livre, a criança não vai ficar com você o tempo todo, tem outra pessoa que cuida, então quem quer consegue se sacrificar, porque você dedica a sua vida a isso e você consegue. A dificuldade é a mesma, sempre vai existir para todo mundo. Então eu sinto que eu ainda preciso me dedicar. Eu nem estou fazendo essa prova, deve estar acontecendo daqui a pouco. E eu não vou fazer, né? Sempre me inscrevo, pago a inscrição cara, mas eu não faço, porque eu não me sinto preparado. Sem estudar, antes eu não estudava direito adequadamente, mas existia algum preparo. Mas atualmente eu estou tão despreparado que eu não tenho nem coragem de ir.
Porque a frustração é muito grande, sabe? Eu não estou tendo nenhum hábito. E antes, quando eu estudava, eu era uma pessoa muito disciplinada. Eu tinha horário de estudo, registro de estudo, plano de estudos, fazia questões, vivia sempre revisando. Então, eu era uma pessoa que realmente me dedicava. E, ultimamente, além da minha saúde mental não estar permitindo que eu me dedique, tenho meu filho, mas eu não vou culpá-lo disso. A culpa é minha, né? Eu não estudar. E o estudo é uma motivação, que é para dar uma vida melhor para ele. Então a minha saúde mental, principalmente, tem me impedido, porque eu fico muito desanimado, muito sem vontade e, sabe, trava, não me concentro, qualquer problema é suficiente para tirar minha concentração. Então essas coisas estão corroendo, sabe, a minha mente. Mas essa angústia, ela não deixa de desaparecer, porque é uma necessidade interna, sabe, da minha autoestima. Eu sei que toda carreira tem problemas, mas o meu sonho é me libertar das condições que eu tô, né? Como eu disse, embora não seja ruim, é o serviço público, é estável, né? Não tenho o que questionar. Mas há muitos problemas, eu já tive traumas muito grandes nessa carreira, e eu sei que qualquer carreira semelhante no serviço público vai ter os mesmos problemas, né? Só vão mudar os problemas, o leque de problemas. Então, eu ainda penso, sabe, mesmo com 38 anos, eu sei que eu já vou, se conseguir, já vou estar velho, mas para mim não importa a idade. Porque se eu ainda tiver saúde para aguentar trabalhar, ótimo. Minha meta é até eu ter a idade de me aposentar. E é isso, né? É um pequeno desabafo, né? De alguém que não chegou lá, mas que não desistiu. No fundo, eu não desisti, né? Às vezes você pode não ter, né? Não consegui por vários fatores, mas eu nunca me conformei em pensar assim, não, isso tá bom, eu tô satisfeito, eu vou viver, vou me dedicar a outra coisa, vou me dedicar a outro tipo de atividade, né? Vou dedicar, sei lá, fazer mais outro curso, um após em ciência política, que é uma coisa que eu sempre tive vontade, em, sei lá, antropologia. Eu sempre sou uma pessoa de humanas, eu gosto muito, né? Me dedicar a leituras que eu sempre quis, mas não. Essa angústia nunca saiu de mim. Então, é quase como uma missão de vida, né? Eu acredito que eu conseguindo realizar esse sonho, e pode ser qualquer carreira, não é juiz, qualquer coisa, não tenho vaidade para uma carreira ou outra. Qualquer uma delas é maravilhosa. Então, eu conseguindo qualquer uma dessas, eu acho que eu vou morrer em paz, sabe? Morrer em paz. Não é o salário. É claro que é maravilhoso. O salário é óbvio. As condições de trabalho, a autoestima pessoal, a realização pessoal, né? Vários e vários fatores. Mas para mim, isso é o que importa. Para mim vai ser uma libertação, sabe? Eu acho que talvez seja profético esse vídeo, mas eu posso até morrer no dia seguinte. Eu acho que eu passando nessa prova, nesse cargo, tomando posse, tendo meu salário e provendo meu filho de uma vida, mudando a vida do meu filho, isso para mim é profético, sabe? Enfim. Bom, a gente vai sair aqui do cockpit. Eu vou tirar o aparelho do cockpit, que nós vamos ao restaurante. Tô chegando tarde aqui, né? O horário que eu vou, né? De adulto disfuncional. E vamos lá, vou sair daqui e vou dar uma caminhada aqui. Pois é, continuando aqui nosso vlog agora com filmagens externas. Como agora mudando um pouco de assunto, eu tô um pouco desanimado com o canal, confesso. Não sei quando vídeos. Esse domingo já vai ter um vídeo da série principal, daqui a pouco, né? Hoje, dia 7, mas eu não sei. Então vamos entrar aqui, esse é o restaurante. Depois a gente continua. E já estamos de volta. 1h31 da tarde. Agora eu vou ficar com meu filho.
Acabei de almoçar. Esse restaurante é um restaurante que no passado já foi uma franquia de doces, salgados, tinha almoço também. E era... Aqui em Sergipe tem uma rede de docerias, enfim, lanchonete de qualidade maior, né? Que é a Casa Alemã. Era antiga, Baviera House, aí teve... Quando a dona morreu, aí passou a ser Casa da Baviera e outro Casa Alemã, enfim. E aí eles têm a mesma qualidade, né? Só mudou por uma questão familiar. Então, a King Esquilo, ela era como se fosse uma rede secundária, entendeu? A qualidade não era a mesma, mas o preço era também proporcional, então valia muito a pena. E ela tinha um clube de desconto, que você tinha 30%, eu sei que era muito bom, tinha em vários lugares da cidade, inclusive no Shopping Jardins. Só que depois fechou e ficou nesse local aí, onde era o antigo, uma loja de material de construções, que era o Hipersales. Deixou de existir também por vários motivos. E hoje em dia a referência maior aqui é o Ferreira Costa, né? E ainda tem o Mistão, mas não é a mesma coisa. Enfim, agora voltando ainda sobre o que eu ia falar, né? Hoje seria mais um dia, né, para eu fazer essa prova, mas eu penso que eu não fui porque eu não me sinto preparado, não estava estudando. E quem é, né, da área jurídica, em qualquer área você tem que viver estudando. Não adianta você achar que é formado em uma área e simplesmente parar e achar que acumulou conhecimento e que aquele conhecimento que você tem, ele vai ser sempre útil. Não acontece isso, porque primeiro que a mente, ela apaga o que você aprendeu, né? Muitas coisas, se você não pratica, você esquece e o seu cérebro vai apagando. É como um HD, ele vai acumulando. Um HD não, um SSD, eu vou dizer, vamos ser mais modernos. Então, você tem a capacidade de memória e o que você não acessa sempre, ela deleta, porque o cérebro, como tudo na natureza, tem uma praticidade. Se você não acessa aquilo, para que ele vai guardar aquele conhecimento, aquela informação, se ela não é utilizada? Então ele apaga e preenche com outras coisas, né? E ainda que isso não acontecesse, o conhecimento parado, o tempo, ele fica obsoleto em qualquer área. E direito, assim como ciências da computação, como medicina, muda a todo tempo, né? Tudo muda o tempo todo, como já dizia a música de Lulu Santos. E direito é isso, todos os dias tem leis novas. As leis, grandes leis que existem, mudam, porque todo dia pode mudar, sempre tem alteração legislativa. O direito no Brasil hoje, ele não é mais um direito calcado no direito romano, né? Um direito civilista, que é baseado na lei, que é baseado na doutrina. Ele é um direito cada vez mais jurisprudencial, né? A semelhança do direito do direito britânico, inglês, né? Que é o sistema de precedentes judiciais, que é a jurisprudência. Então, cada vez mais a gente tem que saber, porque com as mudanças não tão recentes, mas desde o Código de Processo Civil atual, até antes disso, mas hoje em dia é essencial. Então, os julgados, recursos especiais, recursos extraordinários dos tribunais, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, e tribunais superiores como o TST também, eles vinculam. Então, principalmente o entendimento simulado, ou seja, a jurisprudência dominante, ela muda o tempo todo, né? A cada sessão de um tribunal superior, há novos entendimentos e muitas coisas. Estudar direito você sabe, você tem um conhecimento básico do que é um instituto que você aprendeu na sua graduação, mas aquilo pode mudar, por exemplo, se
sobrevier uma lei nova regulamentando o assunto. Por exemplo, licitações e contratos administrativos. Mudou a lei. Antes, na minha época, era a 8666 e hoje é a 14.000 e alguma coisa, que eu já me esqueci o número dela. Mas é uma outra lei. Logo, até aquilo que você aprendeu muda. Então, o direito é você aprender o que é aquele instituto na doutrina, que doutrina nada mais é do que a teoria, né? A ciência básica. Você tem a legislação, né? A lei, que a gente chama de lei seca, a Constituição, todo ordenamento jurídico positivado, né? A Constituição, as leis, enfim. Você tem a jurisprudência, que basicamente é a leitura dos informativos do STF, do STJ, e se for da área trabalhista, do TST. E você tem também que ficar acompanhando tudo que muda. Então você está estudando, aí teve uma reforma, uma alteração legislativa profunda em uma matéria, então lá vai ter que reestudar tudo, atualizar aquilo ali. Aí você está ali estudando, não mudou a lei naquele aspecto ali, mas o STF, o STJ e um informativo recente, numa sessão recente, mudou o entendimento, que tinha um recurso repetitivo, enfim, recurso especial repetitivo, uma súmula do STJ, uma súmula vinculante do STF, mudou o entendimento. Então, a lei diz uma coisa, mas aquela interpretação não vale, porque o que vale é o que o STF ou o STJ interpreta. Então, e muitas vezes o STJ ou o STF tem entendimentos divergentes, e você tem que dominar os dois. Porque, né? Então é muita informação que muda o tempo todo. Então você estudando, você nunca vai estar 100% atualizado com tudo. Você sempre vai estar desinformado um pouco. E mesmo estudando com muita frequência, você não tem a garantia de que sabe. Então, esses concursos públicos para carreiras jurídicas mais avançadas, eles exigem um profundo conhecimento. Então, por exemplo, advogado da União, procurador do Estado, eles exigem, principalmente as carreiras da AGU, né, exigem um conhecimento muito profundo de tudo, tanto conhecimento legislativo, doutrinário, jurisprudencial, enfim, estudo de caso. Então, tudo é muito difícil e complexo, exige muito estudo, muita dedicação integral. Você precisa estar com a sua saúde mental muito boa para você conseguir assimilar, estudar. E tudo em direito é muita lei, muita doutrina, muito conhecimento, muita jurisprudência, e que muda o tempo todo. Então é muito difícil. Para quem acha que o curso de direito é uma coisa tranquila, bonita, não deixa de ser, porém é muito difícil, né, para você exercer essa profissão. E ainda tem, né, agora o advento de inteligência artificial, que trouxe uma nova dificuldade geral para todos, né? Facilitou, mas dificultou também. Então, nosso passeio livre de hoje é um pouco desabafo pessoal, né, sobre minha vida profissional, um pouco de frustrações e sonhos que eu tenho ainda. E um dos motivos pelos quais o canal talvez venha a ter uma redução muito grande de atividades é essa. Eu pretendo retomar, mesmo aos poucos, meus estudos, e como eu disse, os estudos são muito profundos, difíceis, exigem muito tempo ainda para conciliar com filho e outras demandas. Então o canal toma muito tempo, né? A edição, a publicação, principalmente quando eram os vídeos ainda que eu utilizava o Filmora, que eu tinha que editar, a edição era muito mais trabalhosa, então tudo isso vai ficar em segundo plano. Mas ainda vai ter conteúdo aqui no canal, sempre que eu puder.
e também não tenho motivação para continuar, né? Então, junto todos esses fatores e é isso aí. A gente se vê em uma próxima oportunidade. Oi, gente linda! Muito obrigada por assistir. E não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Um beijo!